Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mika e hoje eu vim compartilhar com vocês uma lista com as minhas novas autoras favoritas do ano. Entra ano e sai ano e a gente conhece mais autores diferentes, mais livros ainda e, obviamente, algumas acabam roubando o nosso coração e a gente se vê apaixonada por essas histórias, tanto quanto pelas autoras também. Então hoje eu vim atualizar vocês a minha lista de novas autoras favoritas, mais especificamente aquelas que eu conheci ano passado e as que eu conheci esse ano também. Então esse é um vídeo meio que de atualização. É claro que também vou recomendar livros para vocês e eu espero muito que vocês gostem. Então já deixa like nesse vídeo, comenta aqui abaixo também quais são as suas autoras favoritas e se você não é inscrito no canal, se inscreve para você fazer parte da comunidade e não perder nenhum conteúdo. Primeira autora que eu coloquei aqui nessa lista, que, assim, a primeira experiência que eu tive com ela foi simplesmente maravilhosa, eu adorei. Era uma autora que eu já queria conhecer há muito tempo e eu fiquei muito feliz de comprovar que ela realmente é tudo isso que todo mundo comenta dela, que é a Abby Jimenez. A Abby Jimenez é uma autora americana que tem vários livros lançados, ela deve ter mais de 10 títulos lançados na gringa, mas ela começou a ser lançada no Brasil ano passado pela editora Arqueiro. E como eu disse, é uma autora que eu já queria muito conhecer, porque ela é uma das favoritas de uma amiga minha. E essa amiga, assim, tudo que ela gosta, normalmente eu gosto. Então, eu sempre tive curiosidade, porque ela sempre indicava os livros. Ela falava super bem das histórias. E, de fato, a Abby Jimenez, eu acho que é uma das autoras com mais potenciais hoje, assim, no nosso mercado. Porque os livros dela são romances, mas não são apenas romance. Ela traz personagens muito reais que a gente facilmente se identifica. Eu gosto dos livros dela justamente por isso, por conseguir me ver nas histórias. E, normalmente, os personagens são um pouco mais velhos, então ele sai daquele clichê de meninas muito novas, de pessoas ali que estão se descobrindo e entregam mulheres um pouco mais maduras, mas que também estão nessa fase de precisar se encontrar. Apesar de não concordar com 100% das atitudes dos personagens, eu ainda assim gosto muito do desenvolvimento das histórias da autora, principalmente da personalidade dos mocinhos. Os personagens masculinos dela são encantadores. Eles não têm tanto desenvolvimento quanto as protagonistas, porque o foco dos livros dela sempre são as mocinhas, as heroínas da história, mas os mocinhos, eles são extremamente apaixonantes. Todos eles você quer colocar num potinho, você quer guardar, e são mais as mocinhas que fazem você passar um pouquinho de raiva. Mas mesmo assim, a história e o desenvolvimento dos livros são muito bons. Por isso que todo mundo que lê ela simplesmente se apaixona, porque é uma autora que realmente sabe escrever, sabe tocar o leitor com temas sensíveis, com histórias reais que você, como falei, se identifica. Então é uma autora que desde o primeiro momento que eu li, eu me apaixonei e quero muito ler mais livros dela, porque eu acho que sempre vão ser histórias que vão aquecer meu coração. Eu li 2 livros dela até o momento, Parte do Seu Mundo e Para Sempre Seu. Eles são parte do mesmo universo, eu indico que você leia Parte do Seu Mundo primeiro e depois leia Para Sempre Seu, mas você pode ler independente, tá? Na ordem que você quiser. E o meu livro favorito, apesar de que muita gente gosta mais de Para Sempre Seu, ainda continua sendo Parte do Seu Mundo. Eu acho que foi o livro que abriu os meus olhos para a escrita da autora e entrega um romance, assim, de aquecer o nosso coração. Os personagens têm muitas diferenças, eles são literalmente de mundos diferentes e eu gostei muito da forma como a autora desenvolveu esse romance, as problemáticas dele. Então foi um livro que realmente me cativou do início ao fim. Recomendo demais que vocês façam as leituras, eu tenho certeza que vocês também vão se apaixonar. A segunda autora favorita dessa lista, eu acho que não é surpresa pra ninguém, é a Elsie Silver. Já tem muitos vídeos que eu comento sobre essa autora aqui e de fato ela me encantou com a escrita dela, com a simplicidade dos enredos, mas o seu desenvolvimento e também as cenas quentes, que é algo que pra mim já chama muito a atenção. E essa autora também era uma das que eu mais queria conhecer. Ela é muito mesmo hypada na gringa, todo mundo lê os livros dela. E eu tive contato com os livros dela no início do ano. E mesmo não amando 100% o livro em si, eu gostei muito da escrita dela. Se você não sabe, a Elsie Silver é uma autora que gosta de escrever romances de cidade pequena. Os seus personagens masculinos tendem a ser aqueles mais rústicos, por isso que ela traz muitos livros de cowboy e ela entrega vários clichês dentro dessa temática que ela gosta de trabalhar. Como os romances de cidade pequena é uma das minhas tropes favoritas de todas, obviamente eu já imaginava que eu fosse gostar dos livros dela e realmente foi isso que aconteceu. Eu fiquei totalmente encantada. Como eu disse pra vocês, eu não amei o livro de todo, tem ali algumas questões que, assim, não me agradaram, sabe? Mas a escrita é inegável que é muito boa. Os personagens dela são muito carismáticos, você consegue se identificar muito com as mocinhas também, todas
todas elas têm uma garra, uma força, e a Elsie gosta de trazer muito esse slow burn nos livros, então você sente que tem aquela tensão entre os personagens, você vê aquela queimação lenta e vai torcendo por eles aí ao longo do livro, esperando o momento que enfim eles vão ficar juntos. E quando eles ficam, gente, é aquele banquete, as cenas quentes são muito envolventes, muito gostosas, eu acho que ela entrega tudo muito na medida. Meu livro favorito de todos, assim, é Ruthless, que faz parte da série Chestnut Springs. Ele ainda não foi lançado no Brasil, mas eu acredito que até o final do ano vocês vão ouvir falar mais sobre esse livro. Depois tem Wild Love, que também tem uma estética um pouco parecida com Ruthless. Eu amei esse livro também, foi o último que eu li dela, eu fiquei totalmente encantada. E se você quiser ter um primeiro contato com a escrita dessa autora, a Editora Arqueiro lançou recentemente Sem Defeitos, que é o primeiro livro da série Chestnut Springs. Esse foi o primeiro livro que eu li da autora também, e depois que você lê ele, você vai querer ler todos os outros. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Outra autora que também conquistou meu coração, principalmente no ano passado, foi a Sarah Adams. A Sarah Adams, pra quem não sabe, é a mesma autora de Amor em Roma, que foi um dos livros que eu mais panfletei ano passado, porque eu sou totalmente apaixonada por ele. É um livro que quem lê pode até achar meio assim, nada demais, meio bobo, mas eu acho que essa simplicidade é o que faz eu me apaixonar tanto por essa história. O que eu gosto nos livros da Sarah Adams é que ela escreve romance em si. Ela não traz cenas quentes nas suas narrativas, então são livros para quem não gosta tanto de hot assim. E ela também traz personagens extremamente cativantes que você quer guardar no potinho. Todos os livros que eu li dela, eu fiquei totalmente envolvida pelo romance. A construção do casal é feita de uma forma maravilhosa, muito crível, divina. E os livros dela também tem essa estética de romance de cidade pequena, então você se sente muito parte da comunidade que a autora tá apresentando na história. É tipo aquelas cidades que se intrometem muito na vida um do outro, então você acaba meio que conhecendo cada um intimamente. Então a Sarah Adams, pra mim, é uma autora que eu considero conforto. Quando eu preciso sair da ressaca literária, quando eu preciso de uma leitura que eu sei que eu vou gostar, que eu sei que eu vou ficar, assim, totalmente entretida com a narrativa, eu sei que eu posso contar com os livros dela, porque é isso que ela me entrega. Como eu disse pra vocês, meu livro favorito é Amor em Roma, mas eu também gosto muito de Practice Makes Perfect, que é o spin-off de Amor em Roma. Eu acho que ele vai ser lançado no Brasil. Não tenho ainda essa informação, mas eu espero que sim, já que eles fazem parte do mesmo universo. E eu tô bem animada para ler mais livros dessa autora e tenho certeza que eu vou gostar e também me encantar mais ainda pela escrita dela. Outra autora que também me encantou por causa dos romances de cidade pequena, eu disse para vocês que é uma trope que eu simplesmente amo, é a Lucy Score. A Lucy Score é a autora de As Coisas que Nunca Superamos e eu sou totalmente apaixonada nesse livro. Esse livro é encantador, esse livro é muito gostoso. Ele se passa em cidade pequena e traz muitos clichês desse tipo de história, mas o que eu mais gosto desse livro é o mocinho, principalmente quando ele é rabugento, quando ele tenta meio que mostrar que ele não tá afetado pela mocinha, só que a cada 2 segundos ele pensa nela, ele coloca o bem-estar dela acima de tudo. Isso me deixa muito apaixonada, assim, sabe? Eu fico muito de 4 por esse tipo de personagem. E ainda bem que a autora traz esse tipo de mocinhos para os seus livros, porque eu acho que isso também ajuda a gente a gostar mais ainda dos livros dela. Assim como as outras autoras que eu citei aqui até agora, a Lucy traz problemáticas e personagens muito reais nas histórias, então também você consegue se identificar muito facilmente com as histórias, com os personagens, principalmente as mocinhas, que sempre estão ali numa trajetória de crescimento muito grande. Elas aprendem muito e a gente também aprende com elas à medida que a gente conhece as histórias dela. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto da escrita dessa autora, sabe? Porque ela traz tudo aquilo que eu amo em uma história. Um mocinho cativante, um romance de cidade pequena, uma história real que eu consigo tirar aprendizados. Então foi uma autora que eu realmente me apaixonei. Eu li apenas esse livro dela, mas com certeza já se consagrou como uma das minhas autoras favoritas, porque eu amei cada segundo. E eu pretendo terminar os outros livros dessa série, porque eu tenho certeza que eu também vou ficar totalmente apaixonada. Seria estranho não colocar Rebecca Ross nessa lista, autora de Divinos Rivais. Eu já tinha lido um livro da Rebecca antes, que eu já comentei com vocês em algum vídeo aqui do canal, e eu sinceramente não curti tanto assim o livro. Eu acho que é uma fantasia muito iniciante, então não me marcou, sabe? Quando você lê um livro e nem lembra que ele existe. Por isso que quando eu li Divinos Rivais, eu nem tinha me tocado que eu já tinha tido contato com a escrita dela, porque esse outro livro dela realmente não foi nada tão interessante assim. Só que Divinos Rivais é
incrível, assim, é muito incrível. Se você não leu esse livro ainda, você precisa ler. Eu sempre comento aqui que muitas pessoas podem achar que Divine Rivais não merece o hype que ele tem. Ah, Mika, é só uma história, sei lá, tipo da guerra, não tem nada demais, tem poucos acontecimentos, é uma história de romance legal, mas assim, não vejo por que as pessoas gostam tanto. Só que eu consigo te explicar, é por causa da narrativa, é por causa da escrita da autora. Desde o momento que você lê as cartas entre os personagens principais, a Iris e o Rowan, nossa, parece que você faz parte daquele romance, parece que você faz parte daquele universo. Ela consegue escrever de uma forma tão visceral e ao mesmo tempo tão sensível e delicada, que é realmente um feito que poucas pessoas conseguem fazer. Pelo menos eu não tenho experiência com outros autores que consigam trazer esse sentimento pra mim. E eu normalmente não gosto de livros ambientados em guerra, mas lendo Divinos Rivais eu não tive esse problema, muito pelo contrário. Eu fiquei totalmente encantada com a narrativa, só ficava querendo saber o que ia acontecer. Por isso que eu acho que a gente gosta de Divinos Rivais muito para além do romance, que já é muito maravilhoso, mas também por causa da escrita da Rebecca, que é simplesmente incrível nessa história. E de fato, né, essa experiência foi simplesmente maravilhosa. Eu fiquei totalmente apaixonada por esse livro e por isso que a Rebecca acabou entrando aí no meu hall de autoras favoritas. Eu senti que ela teve uma grande mudança, uma grande evolução de narrativa desse livro dela, que foi o primeiro que eu li, que era de fantasia, para esse Divinos Rivais. Assim, tem um salto muito longo. Para mim, nem parece que são escritos pela mesma pessoa, porque a diferença é muito gritante. Então, com certeza, essa é uma autora que eu quero ler mais livros dela para saber se essa mágica continua na narrativa, e quero também me encantar com outras histórias. A Hannah Nicole Maheré, autora de Assistente do Vilão, também se tornou uma das minhas autoras favoritas do ano de 2024. Apesar desse ter sido o primeiro livro que essa autora lançou, eu acho que o estilo de escrita dela e o tipo de história que ela entrega contribuiu muito para que esse livro fosse um sucesso. A escrita da Hannah é extremamente bem-humorada, muito sarcástica, divertida. Tem piadas que são muito óbvias, mas que ao mesmo tempo são divertidas de serem feitas. Os diálogos são extremamente bem-humorados, você consegue dar gargalhadas do início ao fim nessa história e ao mesmo tempo se apaixonar pelos personagens e pelos romances que estamos acompanhando ao longo da narrativa. E eu sempre gosto de comparar essa história com Shrek. Sabe Shrek, aquele conto de fadas que não é tão perfeito igual os filmes da Disney? É exatamente esse estilo de história que você vai ter em Assistente do Vilão. É um conto de fadas, é uma história de vilões e heróis, só que contado de uma maneira extremamente sarcástica e divertida. E é por isso que eu gosto tanto da escrita dessa autora. Eu acho que no mercado atual tava faltando um livro que fosse bobo nesse sentido, mas que ainda assim fosse extremamente prazeroso de você ler. E pra mim os livros da Hannah são a junção perfeita disso. Então se você ainda não leu essa história, eu recomendo muito que vocês façam, porque eu acho que vocês vão se surpreender muito. E não foi à toa então que a autora entrou aí no meu hall de autoras favoritas do ano. E a última autora, pra gente finalizar essa lista, tinha que ser diferente de todas as outras que a gente já citou aqui. E é uma autora de Dark Romance, que é a Monty J. Pra quem não sabe, a Monty J escreveu a série Hollow Boys, que é uma série de Dark Romance. Eu li todos os livros dessa série, todos eles também foram resenhados aqui no canal. Se você pesquisar, você vai encontrar essas resenhas. E é claro que a Monty J iria se tornar uma das minhas autoras favoritas desse ano. Fazia um pouquinho de tempo que eu não lia Dark Romance, sabe? O ano passado foi um ano que eu quase não li, eu li pouquíssimos livros. E esse ano eu queria fazer diferente. Esse ano eu queria ler mais livros pesados, livros sombrios para indicar para vocês e também para ficar por dentro das novidades, porque tem muita autora lançando livros nessa temática. E eu encontrei a Monty J por acaso, eu li um livro dela no finalzinho do ano passado, em dezembro. Mas esse livro, apesar de não ter sido perfeito para mim, foi o start para uma série que eu sabia que tinha muito potencial. Uma autora que eu tenho certeza que vai cativar muito vocês também. Eu ainda tenho algumas reclamações em relação ao desenvolvimento de algumas coisas que a autora faz nos livros dela. Eu sempre reitero muito isso nas minhas resenhas dos livros, mas não posso negar que eu gosto da escrita dela, que eu gosto dos personagens. Os enredos são muito interessantes, a temática que ela trabalha também, assim, já te chama a atenção. Então, mesmo não curtindo, assim, 100% dos livros por causa de uma coisinha ali que eu acho que ela poderia ajustar, ainda assim eu gosto muito da escrita da Monty J e espero ler também mais livros dela. Então, se você gosta de Dark Romance, se você quiser conhecer mais da série Hollow Boys, eu convido você a assistir a minha resenha, onde eu falo tudo sobre essa série. E é isso, gente. Essas são as minhas novas autoras favoritas do ano. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo se você conhece o trabalho dessas autoras, qual livro você leu delas e se você gostou
gostou, eu vou adorar saber. E a gente vai ficando então por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente então se encontra no próximo. Um grande beijo, tchau!